Fala aí, galera, beleza? Eu sou a professora Letéia Braga, aqui da Sala do Saber, e nós vamos fazer uma análise bem massa da última prova do Enem, joia? Dissertação argumentativa. Para a gente começar, já te peço seu like, já falo para você seguir a gente nas redes sociais e te digo o seguinte: a plataforma Sala do Saber tem as melhores aulas, ponto. Indiscutível isso. E também tem as aulas extremamente bem detalhadas. Professora, e a senhora afirma isso assim? Sim, afirmo dessa forma, porque os professores que ali estão são maravilhosos. Te convido a assistir essa aula aqui comigo, te convido a deixar suas dúvidas e comentários para mim, seguir a gente nas redes sociais. É isso aí. Eu sou a professora Letéia Braga e nós vamos começar agora a nossa aula de redação dissertativa argumentativa, o Enem, e vamos usar o nosso Enem 2019 para a gente entender muito sobre esta produção textual que você vai fazer aí. Daqui uns dias nós temos Enem para você, não é verdade? Então vai lá. Enem 2019. Professora, o nosso de 2020 vai seguir esse padrão? Vai seguir esse padrão. Então você tem textos motivadores. Deixa eu selecionar a minha caneta. Beleza, selecionada aqui. Então a gente tem textos motivadores. O que eu tenho que fazer? Você precisa ler, mas muito bem lido o seu material de apoio. Então, o primeiro passo é a leitura, é o ler, da primeira letrinha até a última. Quantas vezes, professora? Isso é bastante pessoal, isso é bastante individual. E passam por esta decisão algumas variantes. O seu grau de concentração, o grau de dificuldade dos textos para você, porque para uma pessoa pode ser mais fácil, para outra pode ser mais difícil. Tá? Então, ó, seu grau de concentração, o grau de dificuldade daquela coletânea para você, o seu grau de conhecimento temático, tá? O quanto você está calmo naquele momento, está calma, tranquila naquele momento. Então, são vários fatores para a gente simplesmente falar assim, não, lê 2 vezes que tá bom. É leviano falar dessa maneira, porque não é assim, leu 2 vezes automaticamente, eu tomei conta do tema e agora eu posso escrever o texto, que não é bem assim não. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. Ah, sim, se você tiver com dor, isso influencia. Às vezes está com dor de cabeça, porque estava ansioso pela prova, às vezes está com cólica. Então tudo isso influencia, velho. Não adianta falar que não. Influencia pra caramba. Mas o que eu tenho para te dizer? É preciso ler mais de uma vez o comando inteiro, os textos motivadores inteiros, tá? 1, 2, 3 vezes. Agora, só uma, você vai ficar ainda um tanto quanto superficial no que diz respeito ao entendimento total da proposta, tá bom? Beleza, claro que eu não vou ficar aqui lendo 3, 4 vezes com você. Eu vou fazer uma leitura pra gente tomar conta do que a gente tem que fazer e principalmente porque em seguida eu vou passar para outras avaliações, explicações e assim por diante. Combinado? Então vai lá. Enem 2019, textos motivadores, texto 1. Posso ficar aqui? Aqui tá beleza? Tá todo mundo enxergando lá e aqui? Tá bem aqui, Fê? Beleza. Texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o, dizendo-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo, era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo com o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século? Beleza? Nós temos toda a fonte aqui, fonte essa que o Enem utilizou. Texto de número 2.
Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Edgar Morin, filósofo, antropólogo, beleza. Texto 3. Da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filme tem destaque no consumo de TV. Entenda. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. 17% da população frequenta o cinema no total. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Assistiu nos últimos 30 dias. Onde é que foi tirado isso aí? Daí tem o site www.meioemensagem.com. Beleza? Lendo tudo, texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expressão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o país de número 60 na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Isso aí veio do cinema perto de você.ancine.gov.br. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Beleza? Instruções da prova. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiados desconsiderado para efeito de correção. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Fugir ao tema ou que não atenda ao tipo dissertativo argumentativo. Apresentar proposta de intervenção que diz respeite aos direitos humanos.
apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Bom, da primeira letrinha à última, lendo devagar, prestando bastante atenção, nós levamos 6 minutos e meio em média. Percebeu que não é o fim do mundo? Nossa, eu não tenho tempo para isso. Meu amor, a boa leitura da proposta é fundamental para você. Se fizer uma leitura mal feita, você corre um sério risco de fugir ao que está sendo proposto. Fez uma primeira leitura maravilhosa, compreendeu. Entendi o tema. Ótimo. Lá na hora da prova, eu te sugiro, acho de fundamental importância você fazer uma segunda leitura. É assim que eu quero que você proceda, pelo menos uma segunda leitura. Aqui na nossa aula de agora, não vou refazer essa leitura, porque eu quero otimizar o tempo, tá bom? Feita a segunda leitura, o que eu tenho que fazer? Pensar muito bem na minha proposta aqui. Olha lá, a minha proposta. Para eu entender muito bem e pensar sobre essa proposta, eu tenho que reler. A partir da leitura dos textos motivadores, já fiz isso? Li meus textos motivadores? Essa leitura, eu pensar sobre eles. Selecionar, tem dado ali que você vai querer utilizar algum dado? Não vai precisar de nada? É com você. E, olha o E. E, com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Nós temos, dentro das nossas competências de correção, nós temos uma competência totalmente voltada para os argumentos que você buscou, que você organizou, que você selecionou, tá? Esses argumentos fazem parte da sua história, da sua trajetória de estudante, da sua trajetória de cidadão, da sua trajetória de alguém que pertence a uma família, que pertence a um grupo social, que tem um grupo de amigos, então, que conversa com as pessoas, que lê, que estuda, que assiste à televisão, que vai ao cinema, que assistiu a um show. Então, é o que você tem de conhecimento do tema, conhecimento temático. É o que você trouxe na sua bagagem, entendeu? Tá? Por isso que nós, professores de redação, temos constantemente a seguinte fala para vocês: leiam, assistam, ouçam, participem, prestem atenção, ou seja, vá aumentando a sua bagagem de conhecimento. Muito bem, volta aqui. A partir, então, dos textos motivadores e do que você já sabe, faça um texto dissertativo argumentativo. Ótimo. Esta é a estrutura, que o Enem exige de mim. Esta é a minha tipologia. Então, ele quer que eu faça um texto com introdução, desenvolvimento 1. Eu já estou considerando que você está lá no seu rascunho. Desenvolvimento 2. Eu tenho conhecimento suficiente para um desenvolvimento 3. Por isso, o asterisco. Eu só faço esse D3, só faço o D3 se eu tenho uma bagagem boa, tá? E conclusão. Esta é a estrutura que eu tenho que seguir. Muito bem. Deixa eu selecionar aqui um azulzinho. É assim que eu quero que você se organize. Tá bom? Beleza? Então, redige um texto dissertativo argumentativo em escrita formal. Tome cuidado com a gramática. Competência 1, gramática. Totalmente voltada para a gramática. Assista às aulas da professora Rosângela Lopes na Sala do Saber.
Assista às nossas aulas juntas, professora Letéia, professora Rosângela Lopes, em interpretação de textos. Assista tudo que você puder que fale de gramática. Resolva os exercícios de gramática. Ai, não cai gramática no Enem. Quem foi que te disse isso? Está totalmente fora. Totalmente fora. A pessoa não é estudiosa do Enem. Cai muita gramática, mas muita gramática. Língua portuguesa aplicada aqui dentro da proposta de redação. Produza um texto em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Agora sim, olha o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Destaca texto aqui para nós. O Enem normalmente já traz o tema em destaque, como está aqui, já traz em destaque, e aí então eu tenho que pensar sobre o tema. Ele mesmo já chama de tema, o próprio Enem já chama de tema. Por que que é importante eu te dizer isso, meu amor? Porque nós temos um número absurdo de participantes do Enem que infelizmente foge ao tema, tá? Um número muito grande de participantes que infelizmente foge ao tema. E não foge porque quer. Porque a pessoa não vai pagar uma inscrição, pegar um domingo à tarde, ir lá fazer uma prova para, me deu vontade de zerar, me deu vontade de fugir do tema. Não é isso, não. A pessoa, infelizmente, errou. E muitas vezes errou na interpretação do tema. Vale a gente lembrar que nós temos a diferença entre tema e assunto. Professora, como é que é mesmo? O assunto é amplo, o assunto é geral, o tema é parte específica do assunto. Professora, que legal a senhora falar isso, porque eu tenho uma certa dificuldade com o tema, então presta atenção. O assunto é amplo, é geral, nenhuma prova do Enem vai falar assim para você, escreva sobre a cultura. Daí você fala, tá, o que é para eu escrever? Ah, escreve o que você quiser. Não, meu amor, dentro do assunto cultura, caiu o cinema. Dentro do subassunto cinema, caiu democratização do cinema. Isso é tema. Extremamente específico. Daí, se você começa a fugir, você pode ter uma fuga parcial do tema ou uma fuga total. Quem escreveu sobre cultura, zerou. Fugiu totalmente do tema. Ué, mas cinema não é cultura? É, mas é parte do assunto maior. Prof, muito legal. Se você achou isso legal, você deixa um joinha ali para mim. Se você não achou muito legal, porque você está com dúvida, você dúvidas nos comentários. Eu, minha equipe da professora Rosângela, nós te responderemos, tá bom? O que mais? Aproveita e se inscreve no nosso canal, tá? Segue a gente nas redes sociais e continue assistindo as aulas de uma forma em geral. Tanto aqui, quanto as nossas aulas via plataforma Sala do Saber. Volta aqui, então é para você escrever sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que significa? O que significa democratização? Ter direitos, né? Ter opção, poder ir. Então, tornar o cinema de acesso a todos. O cinema é de acesso a todos, segundo os textos ali? Não. Segundo, o seu conhecimento de mundo. Todo mundo tem acesso ao cinema, todo mundo, eu não digo nem ir uma vez por semana, mas uma vez por mês. Ter condição de ir ao cinema uma vez por semana seria ao concurso, seria maravilhoso. Mas uma vez por mês, por que as famílias não têm condição de ir ao cinema? O que acontece com o nosso poder aquisitivo? Quem não vai ao cinema está perdendo o que para a sua formação? Está perdendo o que para si mesmo enquanto ser humano? Essa questão do cinema ser uma maravilhosa fonte de lazer, de diversão, de alimento da nossa imaginação, de criatividade, de se ter um momento de paz, de fazer catarse. Então, questão de segundos aqui, eu estou te citando N situações que você pode transformar em argumentos e colocar dentro do seu texto. Então, é o momento de você pensar sobre a democratização. Todo mundo pode ir? Ou nós temos um problema do acesso ao cinema local? O acesso
Também pode estar totalmente direcionado e redirecionado à questão do preço. Por que é caro no nosso país o cinema? Por que é caro? Ou não é caro? Nós que ganhamos, enquanto população brasileira, ganhamos muito pouco em relação a outras nações, em relação a outros países, tá? Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, ó, eu quero que você pense aqui comigo o seguinte: se a proposta de redação está pedindo que eu tenha uma solução, significa que ela coloca para a gente o tema enquanto um problema. Ah, é, professora, não precisa estar escrito assim, então. Temos um problema latente no Brasil. Não precisa estar escrito com estas palavras, só pelo fato de pedir aqui que a gente apresente uma proposta de intervenção. A gente já entendeu que se você precisa intervir numa situação, significa que aquela situação não está tão boa assim. Então, dentro do tema, nós temos a situação problema. Qual é a situação problema? Nem todas as pessoas conseguem ir ao cinema. E não conseguem por quê? Nem todas as pessoas têm acesso ao cinema. E não têm acesso por quê? Discutiu isso? Então, aqui a intervenção na conclusão. Como se resolve isso? Ou como se mostram caminhos para a resolução? Como se ameniza essa situação problema? Terminamos essa leitura? Ainda não. Eu posso escrever de qualquer maneira isso, professora? Não, não, não. Você tem que escrever de maneira que respeite os direitos humanos. Então, tem que respeitar mesmo. Respeitar os direitos humanos. Porque nem todo mundo está tendo acesso ao cinema. Tá? Quais as consequências para uma criança? Quais as consequências para a vida dessa criança? Uma criança que nunca foi ao cinema. Para a vida de um adolescente. Tá? Se você resolve fazer por causas e consequências. Aí, olha lá. Selecione, organize e relacione. Selecione, organize e relacione. É aquela competência sua, autor do texto dissertativo argumentativo, de elencar os argumentos que você tem, de relacionar, esse argumento eu consigo usar aqui, e de organizar a sua ideia. Não posso começar a fazer o meu texto sem eu pensar nisso aqui. O que eu vou usar na minha introdução? Coloquei o tema, ótimo. Coloquei a situação, problema, ótimo. E já coloquei a minha tese, mais tese. Pensei em tudo isso? Pensei em tudo isso antes de escrever a minha tese, porque esse que é o certo. Agora, o que eu vou usar de argumentos aqui? E quais os tipos de argumentos? Quais as estratégias? Ah, professora, eu vou usar um dado estatístico, ótimo. Então, esse aqui eu vou fazer por dado estatístico, beleza. Professora, o segundo eu vou fazer por citação, ótimo. Esse aqui vai ser por citação. Isso mesmo. Professora, eu não tenho ideia para o terceiro. Então, não faça o terceiro. Você não pode estar com 2 argumentos fortes e colocar um muito fraco, não. 2 argumentos suficiente, prof. Lelê? Sim. Nós temos várias redações com nota 1000 que trabalharam com 2 argumentos de desenvolvimento. Tá bom? Você não precisa obrigatoriamente fazer o 3. Só faça o argumento 3 se você souber bastante sobre o tema. E daí na conclusão? Conclusão, você precisa entrar com uma palavrinha conclusiva, tá? Entrar com uma conclusiva. Então, vamos supor um então, um logo, ou um assim. E depois, retomada do tema e aí a proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, lembrar, quem é o agente da ação? Como que vai ser feito? De que maneira que vai ser feito?
tá? Tudo isso tem que ser muito bem amarrado, então cuide das preposições, cuide das conjunções, cuide das locuções adverbiais, tá bom? Beleza? E tudo tem que estar coerente, coeso ao tema, defendendo o seu ponto de vista. Professora, passa muito rápido. Passa mesmo, já estou indo embora, porque você também já cansou. Descansa um pouquinho, daqui a pouco a gente estuda um pouco mais. Amanhã, depois de amanhã, tá bom? Uma boa tarde para você. Dúvidas? Nos nossos comentários. Segue a gente nas redes sociais, deixa para mim seu like aí, inscreva-se no nosso canal e acesse a plataforma Sala do Saber, onde você tem aulas detalhadas. Grande abraço. Fui. Professora Leteia Braga. E aí, galera, beleza com vocês? Aqui o professor Matheus, professor de História aqui da Sala do Saber, para trazer mais um tema bacana aí para bombar, para você arrebentar nas provas aí. Qual é o tema da aula de hoje? República Nova. E se você tá se ligando aí nessa República Nova, não esqueça de deixar aí o seu like, né? Se durante as apresentações aqui você tiver alguma dúvida, deixa lá nos seus comentários. Críticas também são bem-vindas, mas não se esqueça de inscrever no nosso canal, de seguir a sala, né, nas redes sociais e se você quiser também um assunto, né, de uma forma mais bem elaborada, não só de história, mas de qualquer outra matéria, é só entrar na nossa plataforma que você vai encontrar os melhores professores, os melhores conteúdos deste país, senão do universo, meus queridos. Beleza? Então, vamos lá falar sobre República Nova. Fala, Matheus, República Nova é que período mesmo? Muito bem, República Nova é esse período que nós vivenciamos hoje. É o período pós, né, ditadura militar. Tá? Então começa a partir de 1985 com o presidente José Sarney. Então só fazer aqui uma transição para você poder se lembrar disso tudo. Então até 1985, na verdade vamos colocar assim, até 1984, nós tínhamos como presidente João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. Ele vai ser o cara que vai ser responsável pela transição da ditadura para a democracia. Tá? E aí, dentro desse contexto, em 1985, é realizada uma eleição indireta, onde não houve a participação dos militares, onde saíram dois candidatos à presidência da República civis. De um lado estava Paulo Maluf, do outro lado estava Tancredo Neves. Quem venceu? Tancredo Neves. No entanto, Tancredo Neves não acabou assumindo a presidência da República, porque ele acabou falecendo antes da posse. Quem assumiu então a presidência da República, inaugurando o que nós chamamos de República Nova? O José Sarney, que foi o primeiro presidente desse período. Então aqui vai uma dica para vocês, meus queridos. Todas as vezes que a gente fala de presidente da República, né, óbvio, a República começa lá em 1889, né, você fala, putz, eu tenho que guardar todos os nomes dos presidentes da República? Todos não, tá? Mas de Vargas para frente, você não tem como fugir. Então a minha dica sempre é, faça uma linha do tempo, uma divisão dos períodos, né? Então coloca assim, Vargas, período populista, período da ditadura militar e da República Nova. E organize os presidentes. Por quê? Porque isso aparece aí nas provas. E aí você precisa ter essa sequência. Infelizmente não tem como você fugir. Beleza? Mas eu sei que você tira isso daí de letra. Se não conseguir estar conosco aqui na Sala do Saber, né? Você vai conseguir guardar isso com certeza. Beleza? Então, como era aqui que eu estava dizendo para vocês, o primeiro presidente vai ser José Sarney. Então, governo José Sarney. José Sarney, ele assume a presidência em 1985 e vai até 1990. O que é importante aqui, ó, para eu lembrar vocês sobre o governo do José Sarney, que aparece bastante nas provas. Vamos falar de coisa boa aqui, ó. Então, uma coisa boa vai ser a mudança na nossa Constituição. Então, vai ser promulgada a nossa atual Constituição. Então, é promulgada a Constituição brasileira, tá? Então, a Constituição de 1988, tá? Que é conhecida também como Constituição
cidadã, né? Porque estabelece uma série de direitos para os brasileiros. Então, por isso aqui, ó, Constituição cidadã, tá? Uma Constituição extremamente liberal, extremamente democrática. Vou só falar aqui uma coisa importante aqui, ó. Você sabe que durante a maior parte do período republicano, os analfabetos, por exemplo, eram excluídos do direito de serem eleitores. Eles só foram incluídos como eleitores na Constituição de 1988, tá bom? Outra coisa que a gente pode colocar aqui, então, para vocês do governo José Sarney, agora já não é mais uma coisa assim tão boa. Nós vivemos durante o governo de Sarney e durante o governo também de Fernando Collor de Mello, a chamada década perdida. Então, de 1984 até 1994, nós falamos que tivemos a década perdida. Vou até colocar aqui, ó, 1984, 1994. Por que década perdida mesmo, Matheus? Década perdida porque vai ser caracterizado pela hiperinflação, pela recessão econômica, tá? Uma das maiores crises econômicas da história, não só do Brasil, mas uma das maiores crises econômicas do planeta. Gente, inflação batendo na casa dos 200, 300, 400% em um único mês. Você sabe o que seriam 400% num único mês? Se eu perguntar aqui para o meu diretor, que franziu a testa, quem é seu diretor, Matheus? Felipe, ele falou, meu Deus, 400%? Sim. Nós vivíamos no período do dragão da hiperinflação. Cara, dinheiro no bolso, num dia, não valia mais nada, dependendo do que você tivesse no final desse dia. Tá? Era uma loucura. E aí, então, o que acontece? Diante dessa hiperinflação aqui, o governo, obviamente, ele vai tentar resolver esse problema. Só que os planos criados pelos governos desse período da década perdida, que seria o Sarney e depois o Fernando Collor, não resolveram o nosso problema. Então a gente diz que na década perdida nós tivemos a hiperinflação. E no governo do Sarney, ele tentou criar alguns mecanismos para mudar isso aí, né, que seriam os planos de estabilização. Esses planos de estabilização aí, eles são marcados pelo quê? Eles são marcados pelo congelamento, né, de preços, pelo congelamento de salário, é marcado pela troca de moeda, tá? Nessa época aí, na década de 80, se você perguntar aí para os seus pais, eu tenho certeza que ele vai dizer que ele não tinha uma época que ele não sabia mais nem qual era a moeda, tá? E é verdade? Verdade. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nos planos de estabilização, só no governo do Sarney foram 3. 1986, plano cruzado. A moeda chamava-se cruzeiro, passou a se chamar cruzado. Tá? Depois teve um outro plano, já em 1987, que seria o plano Bresser. Ali não mudou a moeda. Aí depois veio o plano verão. Tá? Aí no plano verão ele mudou a moeda de novo. De cruzado passou a ser cruzado novo. Isso resolveu o problema? Não resolveu o problema. Por quê? Porque o congelamento do preço das mercadorias e o tabelamento, porque foi tabelado, gente, preço de mercadoria, como que você tabela, tá? Você evita a livre concorrência, não tem como você tabelar um produto, porque um produto, o preço dele varia de acordo com a marca, da qualidade, ou seja, uma série de fatores, os caras tabelaram. E aí o que começou a acontecer? Ninguém mais queria produzir. Sabe o que isso desencadeou no Brasil? Uma crise de desabastecimento. Sabe aquilo que recentemente vocês estavam ouvindo que acontecia lá na Venezuela, que os caras não conseguiam nem ter papel higiênico, nem pasta de dente? Isso aconteceu aqui no Brasil. De verdade, professor? Verdade. Eu sempre digo, pergunte para o seu pai, para sua mãe, que viveu esse período. Todo mundo que foi adolescente na década de 80 gosta de falar muito, a famosa década de 80 e tal. Pois é. Eu sou da década de 80. Eu, para ser bem sincero, nesse sentido, eu não tenho muitas saudades, não. Eu gostaria de ser adolescente hoje, tá? Com as coisas que tem hoje. Porque naquela época, cara, não era legal. Pelo menos para mim, nesse sentido, eu acho que não foi legal. Agora, óbvio, foi bacana porque eu era jovem, eu era adolescente, não é? Então, isso daí é bacana. Mas tirando isso aí, né, foi um período, economicamente falando, muito ruim.
Beleza? Vamos lá, então aqui, ó, segue comigo aqui, Felipe. Então aqui é o seguinte, galera, ainda durante o governo de José Sarney, nós tivemos em 1989 a primeira eleição direta aqui no Brasil. Tá? Então, depois da ditadura militar, nós tivemos somente em 1989 uma eleição direta. Nessa eleição direta de 1989, nós tivemos, assim, diversos candidatos. Foram vários candidatos, são mais de 20 candidatos, tá? Com certeza. Obviamente que você também não precisa saber quem foram os candidatos, né? Isso aí não há necessidade. Mas alguns nomes são conhecidos de vocês até os dias de hoje. Um é o Fernando Collor, que foi eleito em 1989. Um é o Lula, tá? O Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Tá? Nós tínhamos aí algumas personalidades que eu acho que também vocês já devem ter ouvido falar, de políticos influentes, como o Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, a Fifi Domingos, tá certo? Então nós tínhamos aí, né, diversos candidatos de peso. Na verdade, se fosse colocar assim, ó, dentro de um parâmetro de candidatos que tinham condições de serem eleitos, eu acho que pelo menos uns 6, 7 candidatos, tá? Assim, diretamente, os que estavam na ponta, eu diria você pelo menos uns 3, tá? Que seria o Lula, todo mundo acreditava assim, Lula, Brizola e talvez Ulisses Guimarães ou Mário Covas se desse alguma zebrinha ali, tá certo? Mas a zebra foi muito maior do que todo mundo esperava. Em 1989, nessa eleição direta, nós vamos ter a vitória de um candidato completamente desconhecido da maior parte dos brasileiros. Um cara chamado Fernando Collor de Mello, que saiu candidato por um partido que foi criado para que ele pudesse sair candidato. E resultado de uma campanha de marketing, de construção de uma imagem, né, em cima de um político jovem, porque ele tinha 40 e poucos anos, né, um dos presidentes mais jovens do Brasil, né, com um discurso progressista e também um discurso mentiroso, né, porque ele dizia que iria acabar com os marajás, né? Então a vitória de Collor aqui, ó, que vai aparecer como o caçador de marajá. Sempre aparece isso aí nas provas. Mateus, o que é marajá? Cara, o que seriam os marajás nessa época? Marajás, meus queridos, são aqueles funcionários públicos que acumulam cargos e por isso eles recebem aposentadorias para os cargos que eles ocuparam. Então eles recebem uma aposentadoria que sim tem valores astronômicos e isso é garantido por lei, é constitucional. Então tem certas coisas que são constitucionais e a gente não pode mudar. Tá? A lei, em alguns casos, ela não retroage. Né? Você talvez já tenha ouvido falar disso aí. Então quer dizer, ele estava prometendo uma coisa que é mentira. Tá? Então havia não, meus queridos, tem até hoje pessoas que recebem aposentadoria de 80, 90, 100 mil reais. Tá? O meu diretor está dizendo, não, tem, sim, e não são poucos, tá? Isso aí só para você ter uma ideia. Eu lembro que na época, inclusive, né, saiu uma reportagem na TV, e aí na TV eu lembro que essa era uma senhora que recebia a aposentadoria, que era a pensão do marido, que ele havia falecido e ela passou a ter o direito. E na época, isso, ó, para você ver, e quando eu falo na época, você pode ter certeza, passa de 20 anos atrás essa reportagem. Essa senhora, mas pensa, eu fiquei apaixonado por ela, uma educação, sabe? Ela, sim, mas a senhora recebe essa aposentadoria, na época era algo em torno assim de uns 50 mil, na época. A senhora não se sente mal em receber tanto, enquanto muitos aposentados, a maior parte dos aposentados recebe um salário que não é nem suficiente para eles comprarem remédio? Essa senhora olhou para a repórter e disse, minha filha, eu fico. Eu gostaria que todos pudessem receber uma aposentadoria melhor para que pelo menos quando chega na idade que eu estou agora, pudesse levar uma vida mais digna. E aí a repórter, mas a senhora não se sente mal? Sim, eu sinto mal, mas o que eu posso fazer? Aí a senhora fez a pergunta para a repórter, e você então, minha filha, o que você faria? Você devolveria o dinheiro? Ou diria que não quer mais receber esse valor? Não é verdade? Então quer dizer, é um direito,
Tá? Então tem certas coisas que não tem como você questionar. É a mesma coisa que eu vou dar então de exemplo aqui para vocês, se você parar para pensar. Quantos anos você tem que trabalhar para você receber uma aposentadoria? Se você sair candidato a um determinado cargo, por exemplo, para o Senado, e for assumir o Senado por uma semana, você já passa a ter direito à aposentadoria como senador. Então você está vendo? Então são esse tipo de coisa, é direito, cabe ter as mudanças, mas o que é lei, é lei. Então, o Collor estava prometendo uma mentira. E em cima disso aqui, ele venceu as eleições. Louco isso, né? Pois é. Então, aqui nós vamos para o segundo presidente da República Nova que mais aparece aqui, ó, que é o presidente Collor. Então, o governo Collor de Mello. Collor assumiu em 1990, primeiro eleito pela eleição direta. Só que ele ficou até 1992. Por quê? Porque sofreu o processo de impeachment. Mas antes de eu falar desse processo de impeachment, eu tenho que lembrar vocês do seguinte: se você está gostando da aula, diga que está gostando da aula do Japinha, deixa aí o seu like, tá? Não se esqueça também do seguinte, tá com dúvida? Deixa lá nos comentários. Se inscreve no nosso canal, faça isso, tá? Siga a gente nas redes sociais, que sempre tem coisa bacana lá para você. E, melhor de tudo, se quer algo mais aprofundado, quer um conteúdo mais detalhado, vai lá na plataforma, tá? Porque você vai encontrar todas as matérias, tudo de melhor que tem na internet, em termos de aula, está lá na nossa plataforma, beleza? Bom, aí então nós temos o seguinte, vamos ver aqui o governo Collor. Collor, 1990-1992. Antes dele sofrer o processo de impeachment, ele tentou resolver isso aqui que eu falei agora, que é a hiperinflação. E aí o governo do Collor, então, também vai ser marcado pela criação de um plano de estabilização econômica, tá? Que ficou conhecido, né? Então, plano econômico, que ficou conhecido como Plano Collor. Esse Plano Collor foi uma cópia, né, dos planos que haviam sido criados já anteriormente pelo governo do José Sarney. E aí, então, o que acontece? Quando isso aí ele foi criado, né, que era congelamento de salários, quando tabelamento de preços, o que eu disse a vocês que aconteceu? Nós tivemos uma crise de desabastecimento, teve cobrança de ágio. E aí o Collor, para evitar que isso viesse a acontecer, ele faz o quê? Ele confisca o salário das pessoas. Tá? O salário não, desculpa, falei errado. Ele confisca as aplicações financeiras das pessoas. O dinheiro que as pessoas tinham nas mais diversas aplicações foi confiscado por um período de 18 meses, 1 ano e meio. Tá? Num momento em que o Brasil vivia um período de grande inflação, gente. E aí esse dinheiro não foi corrigido. E aí as pessoas que tinham dinheiro aplicado, cara, tomaram um prejuízo louco. Tanto que hoje, eu estou falando agora, neste momento que você está me vendo, tem pessoas que estão recebendo já os prejuízos que tomaram com o confisco do plano econômico de Fernando Collor de Mello, que havia sido elaborado pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Tá bom? Outra coisa aqui que também nós temos do governo do Collor, que é importante para nós, ele dá início a um processo de abertura de mercado aqui no Brasil. Ele iniciou o processo de abertura de mercado. Geralmente você pensa que é o governo do Fernando Henrique, mas não, foi o governo de Collor, tá certo? Então Collor, ele inicia esse processo e dentro desse contexto, para integrar o Brasil ao que, né, na época, né, era uma novidade, um discurso ainda novo, integrar o Brasil à globalização, ele idealizou a criação do Mercosul, tá? Então, o Tratado de Assunção foi firmado durante o governo de Fernando Collor de Mello. Mas o que marca mesmo o governo de Collor é o processo de impeachment. Esse vai ser o primeiro presidente da República do Brasil a ser impeachmentado, ou seja, ele vai perder o seu cargo, ele vai ser derrubado. E qual vai ser o motivo da derrubada de Fernando Collor de Mello, né? A aprovação do processo de impeachment na Assembleia, o fato de ter se envolvido com corrupção.
tá? Então, recebido, então, propina, né, de empresários. E detalhe, uma coisa interessante aí para você guardar. Você sabe quem é que denunciou o Fernando Collor, presidente? O próprio irmão dele, Pedro Collor, tá? Fez a denúncia que acabou desembocando num dos escândalos, né, aqui, políticos, que é que pra gente agora virou até meio banal, isso daí é uma coisa chata de se falar, né? Mas, enfim, esse escândalo, na época, ficou conhecido como Caso PC Farias, tá certo? Então, isso aqui é o que marca o governo de Collor. Pra gente já ir aqui quase finalizando, né? Então, nós temos aqui o sucessor do Collor foi o seu vice. Quem foi o vice de Collor? Itamar Franco, tá? Então, o mineiro Itamar Franco assumiu em 1992 e vai até 1994. O governo do Itamar Franco, diria vocês, basicamente é um governo tampão, né? Então, um governo tampão para cumprir o restante do mandato do Fernando Collor, que havia sofrido um processo de impeachment. Aliás, eu já ia esquecendo de falar uma coisinha aqui do Collor. Uma das coisas que ajudou a derrubar o Collor, quando o escândalo do caso PC Farias explodiu, foi a manifestação da população, tá? Que saiu às ruas exigindo que fosse feita a investigação e que o presidente fosse impeachmentado. São os caras pintadas. Beleza? Então, isso aí é que levou ao impeachment, que colocou o Itamar Franco. O Itamar Franco aqui, ó, ele fez uma coisa interessante. Ele nomeou em 1994 como seu ministro da Fazenda um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC. E o que Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda, vai fazer? Ele vai criar o plano econômico que, sem congelamentos, sem tabelamentos, sem uma medida mais drástica, conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu estabilizar a nossa economia com a criação do chamado Plano Real. Quando é criado o Plano Real? Em 1994. Tá? Isso aí deu projeção para que Fernando Henrique Cardoso, né, pudesse sair candidato à presidência no mesmo ano em que o Plano Real foi lançado, em julho de 1994, dando a ele popularidade suficiente para se tornar presidente da República. Tá? E aí então nós vamos ter, sucedendo o Itamar Franco, o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso vai governar de 1994 até 1998. Depois de 1998 até 2002. Por quê? Porque foram 2 mandatos. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a emenda da reeleição aqui no Brasil, que tornou possível a reeleição de políticos que ocupavam cargos do executivo, ou seja, prefeito, governadores e, óbvio, o presidente da República. O que marca o governo de Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma, é isso aqui, ó, a adoção de uma política econômica, né, que é considerada neoliberal. E aí, essa política econômica neoliberal leva o Fernando Henrique Cardoso a promover um processo de privatizações. Tá? Então, ele vai privatizar algumas empresas estatais aqui no Brasil, com destaque para 2 empresas que foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas e, por isso, na época, geraram grandes protestos e polêmicas dos defensores das estatais. Quais foram essas 2 estatais, Matheus? A Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e a outra Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Companhia Vale. Tá? Aquela de Brumadinho lá, da Mariana, aquelas que procó todo, exatamente, tá certo? Então, outra coisa aqui para eu encerrar o governo do Fernando Henrique, também é marcado pela abertura de mercado, tá? Então, o Fernando Henrique, ele realiza essa abertura de mercado. Para eu finalizar, vem comigo aqui, Felipe, o último dos presidentes aqui, dá pra gente lembrar, né, para vocês, é o governo de Lula, que vai ser sucessor do Fernando Henrique. Então, depois, nós vamos ter Luiz Inácio Lula da Silva, que vai de 2002 até 2006, 2006 até 2010, porque foram 2 mandatos.
o que costuma aparecer nas provas quando fala do governo de Lula. Então, duas coisas aparecem bastante sobre os programas sociais criados durante o governo de Lula, né? Programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família, tá? Então é um bom exemplo aí, tá? O Fome Zero, tá? Foram criados dentro desse contexto. E outra coisa vai ser o escândalo, o esquema do mensalão, que vai levar à prisão e à queda de diversos membros do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? Então aqui vai ser por causa do esquema do mensalão. O que era o esquema do mensalão? A compra de votos de parlamentares com dinheiro oriundos de corrupção. Só que apesar disso tudo, Lula conseguiu se reeleger e eleger também a sua sucessora, que vai ser Dilma Rousseff, cujo governo basicamente vai ser marcado, né, pelo programa de aceleração do crescimento. Aí vem a Lava Jato, escancara uma série de esquemas de corrupção e a Dilma, no seu segundo mandato, sofre o processo de impeachment, tá? Muito bem, meus queridos, você então conseguiu aí acompanhar o raciocínio? Curtiu? Então não esqueça, deixe o seu joinha aí para nós, que o Japinha fica feliz. Se pintou aquela dúvida, deixa aí que nós vamos responder para você. Se inscreva no nosso canal, siga nas salas, siga a sala nas redes sociais e quer algo mais detalhado? Vai para a plataforma, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Um abraço, tchau, até mais. Oiê, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, se acomodando, sentando, se espreguiçando, não é isso? Porque hoje é dia de super revisão para o Enem, tá? Mas antes de começarmos, por favor, ó, vai lá, deixa o seu likezinho, se inscreva no nosso canal, siga a Sala do Saber nas redes sociais e não se esqueça de deixar os seus comentários. Tá certo? Hoje nós vamos trabalhar sobre textos publicitários, né? Como os textos publicitários, além disso, né? Quais são as estratégias persuasivas, bem como os objetivos comunicativos cobrados dentro da prova do Enem, ao que se refere a linguagens, códigos e suas tecnologias. Para tanto, selecionei algumas questões para que resolvamos juntos. Eu e você e eu. Prontos? Vamos começar? Então, a primeira questão vem lá do Enem de 2019 e eu quero que você olhe com muito carinho este texto. Sim, um texto. É muito interessante quando um aluno, ele pensa assim, texto, o texto ele é só escrito? Não, gente. Todo enunciado, toda forma de expressão é um texto. Então, o texto ele pode ser verbal, ele pode ser não verbal, ele pode ser sincrético, a mistura de ambos, né? Do desenho e da escrita. Então, isso aqui é um texto. Ele é um texto que traz tanto imagens quanto a parte escrita. Observar detalhes. Se você não é detalhista, sinto muito, a prova do Enem é uma prova detalhista, principalmente quando se trata de interpretação. Você precisa ficar atento, você precisa ficar atenta aos detalhes. O que você já vê aqui? O que te saltam os olhos? Quais são os detalhes? Professora, eu vejo tênis. Por exemplo, o que eu percebi de cara foram os tênis. Sim, tênis. Um par de tênis. Olha lá, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então nós temos aqui tênis. A ideia dos tênis tem a ver com o fato de calçar, ótimo. Vamos calçar os sapatos dos refugiados. Literalmente, eu vou pegar os sapatos dos refugiados. Ai, professora Rô, larga de ser boba. A gente sabe que não. Tá bom, gente, mas, né, pra gente pensar. Tá bom? Estou aqui para isso, pra gente pensar.
né? A aula é nossa, para a gente raciocinar. Então, é um convite que é feito. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Situação de quem? A situação dos refugiados. Ah, entendi. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos Prefeitura de São Paulo, depois nós temos aqui alguns órgãos que estão envolvidos nessa campanha. Ok, professora, já olhei, já verifiquei, vamos conhecer um pouquinho o comando e depois a gente volta. Nesse cartaz, opa, então é um cartaz, então já entendi que é um cartaz, perfeito. O uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, tem o objetivo de... Qual é o objetivo comunicativo deste cartaz, gente? Qual é o objetivo comunicativo deste cartaz? Quando eu somo esse desenho a essa fala, o que se quer comunicar, tá? Essa é a questão do Enem. Ponto. Simples assim. Vamos ver se você gabarita? Vamos? Então, terminei de ler, você já vai colocando a sua resposta lá nos comentários para verificarmos se você acertou esta primeira questão, tá bom? Letra A. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Letra B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. C. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. Letra D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Ou é a letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Eu tenho dito uma coisa bem recorrente ao longo desses nossos plantões, dessas nossas conversas, tá? Antes do Enem. Primeira palavra que aparece depois da alternativa. São palavras que trazem consigo toda uma carga semântica que precisa ser pensada. Então, ó, criticar, revelar, incentivar, denunciar, simbolizar. Opa! Então, vocês viram? Verbos no infinitivo. Então, volte ao comando. Quando nós temos a imagem do calçado mais o texto, então, o calçado mais o texto, eles têm o objetivo de quê? De criticar, gente, é uma crítica que se quer fazer as condições, tá? Dos refugiados, que são condições difíceis. Não, gente, não é uma crítica. Ah, nós vamos criticar. Criticar o quê? Né? Só se for criticar a inércia. A inércia de quem não faz nada. Agora, criticar as difíceis condições não tem como. Letra B, é revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados? Ah, então é por isso que nós temos os sapatos, que é para demonstrar o quanto eles vão e vêm. Gente, não, né? Isso aqui é um fator distrator, para distrair, para falar, de repente é. Não, não é. Letra C. Ah, então é para incentivar a campanha de doações para os refugiados. Eu vou voltar um pouquinho. Eu vou voltar porque eu conheço, ó, aula há tanto tempo. E o que eu percebo é que tem muito aluno que tem um pouquinho, só um pouquinho, tá? Às vezes, um pouquinho de preguicinha, de voltar no texto e acha que toda a campanha é só para incentivar, incentivar, incentivar. Gente, uma campanha, ela busca às vezes adesão, ela busca o alerta, tá? Então ela quer que o outro, né, aderir, incentivar, conscientizar. Então, são muitos verbos. Então, não é só a questão de incentivar. Incentivar a campanha de doações. Doações de quê? Gente, aqui está se pedindo doação de alguma coisa? Olha lá, vamos calçar os sapatos dos refugiados. Gente, é empatia. Coloque-se no lugar do outro, tá? É como se fosse percorra
percorra, mas de uma forma metafórica, o caminho percorrido por estas pessoas, né? Tá certo? E dar o primeiro passo para entender essa situação. Correto? Aqui não se pede, ó, precisamos de doação de roupas, doação de alimentos. Não, não, gente, então não tem a ver com doação. Não. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados ou simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Você já achou a resposta porque você é maravilhoso, você é maravilhosa. Ai, professor, eu já achei. Claro que sim. Claro que a letra E, né? A letra E, simbolizar. Os sapatos, os calçados ali representados, eles simbolizam a necessidade de que nós leitores deste cartaz, que nós nos coloquemos na posição desses refugiados, tá? Então, ó, vou lá fazer o quê? Vou calçar, como eu acabei de dizer, então vou repetir, né? Vou me colocar no lugar dele, a empatia, e vou entender a causa deles, porque só entendendo a causa do outro é que eu posso fazer algo por ele. Concordam comigo? Fechamos essa questão? Fechamos? Resposta E? Resposta E. Perfeito. Fácil? Fácil essa? Ou difícil? Hã? Achei fácil, gente. Então vamos para outra. 2015 agora, tá? 2015. Qual foi essa mesmo anterior? Deixa eu ver. 2019. Recente. Agora eu peguei uma de 2015. Vamos verificar ali o grau, né, de dificuldade. Ver se você acha essa questão mais fácil ou mais difícil. Posso mandar por e-mail? Posso mandar por e-mail? Atualmente é comum disparar currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada. É preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é realmente indicada para seu perfil, sob o risco de estar queimando o filme com um futuro empregador. Adoro queimando o filme. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação, com a sugestão a seguir. 2 pontos. Assunto: currículo para a vaga de gerente de marketing. Mensagem: boa tarde, meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue anexo. Ponto. Ó, ponto. Guia da Língua 2010, modelos e técnicas língua portuguesa. Texto adaptado. Texto simples, linguagem acessível. Concordam comigo? Foi difícil? Foi difícil? Acho que uma leitura bem feita, uma leitura calma, uma leitura, digamos assim, pausada, tá? Você já consegue apreender praticamente 100% do texto. O texto integra significa faz parte, tá? Integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social. Gente, o Enem, vocês encontrarão muito essa expressão função social. Por quê? Porque se acredita, e é uma grande verdade, que tudo que se escreve sempre se pensando em uma função social. Se escreve para quê, por quê, né? E para quem, com qual propósito, tá? Ninguém escreve por escrever. Mesmo quando você escreve lá no seu diáriozinho, quietinha ou quietinho, você escreve para você, tá? Existe um propósito. Então, qual é a função social? A letra A diz assim, ó, que a função social é divulgar um padrão oficial de redação e envio de currículos. Essa aqui é a função social. A letra B, indicar um modelo de currículo para pleitear. O que é pleitear? Concorrer, tá? Uma vaga de emprego. Letra C, instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail. Letra D, responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo por e-mail. Ou a letra E,
orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículos. Esse texto, ele tem por objetivo, tá? Cumprir socialmente a ideia de divulgar um padrão, indicar um modelo de currículo, instruir o leitor sobre algo ou alguma coisa, responder a algo ou alguma coisa, ou orientar o leitor sobre algo ou alguma coisa, tá? Então, ó, o que eu fiz de novo aqui? Eu falei sobre algo ou alguma coisa, mas eu não falei esse algo ou alguma coisa. Eu só estou tirando, acentuando, enfatizando ali as primeiras palavras. Então, a primeira coisa é para divulgar um padrão oficial, gente, de redação e envio de currículos. É para divulgar? Não, nós vamos divulgar. Não, isso com certeza que não é. Então, nós já vamos tirar a letra A. Esse texto, tá? Esse texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos, né? Ele cumpre a função social porque ele quer indicar um modelo. É um modelo? Vamos voltar só um pouquinho? É um modelo a ser seguido? Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação com a sugestão a seguir. Queridos, sugestão a seguir. Então não é modelo a ser seguido, está sugerindo, está ajudando, instruindo. Ops, acho que eu até respondi, hein? Tá? Então, ele não indica um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego. Tá? A letra B também não é a resposta. Então, se você conseguiu pegar o meu escapismo aqui, já viu que a letra C pode ser a resposta. E por quê? Instruir, tá? Ele instrui o leitor sobre como ser eficiente no envio de um currículo por e-mail? Sim, porque o texto fala sobre o fato de que as pessoas vão lá, não é isso? Para a internet, não é isso que começa o texto? Olha lá. Internet, e vão lá, o quê? Disparam currículo para todo mundo. Manda para o universo, até para Nárnia, né? Vai o currículo para Nárnia. E não é assim. Você precisa saber para quem vai esse seu currículo, ó. Você tem que saber para quem vai, tá? E se a vaga, quer dizer, se o seu currículo chegou a uma empresa, se aquela vaga disponível, ela é uma vaga que diz respeito ao seu perfil, ou melhor dizendo, se o seu perfil diz respeito àquela vaga. Senão o que acontece? Você está dando tiro para todo quanto é lado e vai se queimar. É isso que o texto fala. Tá bom? Então, objetividade é importante, né? Então, ó, então ele instrui sobre como ser eficiente no envio? Sim. No currículo por e-mail? Sim. A letra C já é o nosso gabarito. Já é o nosso gabarito. Por que não é D, profs? Eu fiquei super em dúvidas. Acho que é a letra D. Eu anotei a letra D. Responder a uma pergunta de um assinante? Não, ele não responde pergunta de um assinante. Orienta o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículos? Não, ele não orienta. Ele sugere um modelo para demonstrar a objetividade para que esse currículo seja um currículo mais eficiente. Então, a letra C. E aqui já fica uma dica das aulas de redação, tá? Então, se você tem dificuldades em identificar tipologias e gêneros textuais, assista às aulas de redação lá da professora Letéia, tá bom? Maravilhosa, que vai justamente te ajudar com gêneros e tipologias textuais. Tranquilo, gente? Então, fechamos mais uma questão, mas antes disso, ó, aproveite já, se você não deixou o seu like, deixa o seu like, suas dúvidas já nos comentários, se inscreva no nosso canal, siga a Sala do Saber nas redes sociais, tá? Porque aqui na plataforma Sala do Saber o conteúdo é o mais completo do Brasil, ok? E prova disso é mais uma questão do Enem de 2015. Beleza? Vamos lá? 14 coisas que você não deve jogar na privada.
Como assim? Caiu no Enem? Caiu no Enem, 2015. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. 2 pontos. Cotonete, fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, varreu, sabe aquela poeirinha, aquela sujeirinha, né? Tá? Fio de cabelo e pelo de animais, ai. Tinta que não seja a base de água, porque dela não dilui, né? Querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão a destinação final adequada, tá? Então, nós temos aqui, ó, Manual de Etiqueta Planeta Sustentável, autoria e fonte. Tranquilo? Texto fácil também, um texto sem grandes problemas de entendimento. Vamos à questão. O texto tem objetivo educativo. Ponto. Gente, afirmou. É para educar as pessoas a quê? A jogarem o lixo no lugar certo, destinação correta do lixo. Ponto. Nesse sentido, além de foco no interlocutor, que é você, sim, você, eu, nós que estamos lendo esse texto, o que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial. Gente, função referencial. Função referencial diz respeito a quê? Eu não vou responder porque senão te dou o gabarito sem antes pensarmos nas proposições. Tudo bem? Pronto? Bebeu um pouquinho de água, respirou? A. Despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza. Induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. É, amor, né? Despertar do leitor sentimentos de amor. Tá. Letra B. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Então, ó, informar quem? O leitor. Sobre o quê? As consequências da destinação inadequada do lixo. Tá bom? Então, aqui são algumas palavras-chave. Letra C. Transmitir. Então, pera lá. É transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, tá? Meu, opinião minha, é pessoal, né? É do meu coração, é da minha alma e do meu ser. Mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor, então é dele, é particular, né? Esses exemplos são particulares, do texto em relação ao planeta. D. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Então, espera lá, estou testando o canal. Gente, espera lá. Para tudo, parou, parou. Profs, isso aqui está me lembrando um pouquinho aquela questão das funções da linguagem? Sim. Gente, você falou já em função referencial, então nós podemos inclusive lembrar da função conativa ou apelativa, função emotiva ou expressiva, função metalinguística. Gente, elementos da comunicação e funções da linguagem, tá? Por quê? Porque se eu estou trabalhando com textos publicitários, campanhas, é óbvio que nós temos aqui recursos, e esses recursos dizem respeito, estão atrelados a quê, gente? A esse tipo de, o quê? De uso, né? Foco, ora em quem fala, ora em quem ouve, ora na mensagem, tá? Vamos continuar? Letra D, eu vou ler de novo a D, tá? Tudo bem?
Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Então isso aqui é o canal. E explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Ponto. Já que nós estamos nessa parte aqui do texto, passei o dedo aqui, gente, vamos de trás para frente. Essa figura aqui, como é que se chama? Usar a língua pela língua, metalinguística, não é? Metalinguística. É isso, você tem ali a função metalinguística conceituando, tem termos conceituados? Não tem, profs. Letra E não é. Função o quê? Fática. A função fática é aquela que testa o canal. Não é. Caráter subjetivo, função emotiva. É? Ou expressiva? É? Não. Despertar no leitor é a função conativa ou apelativa da linguagem? É isso? Também não. Gente, se é referencial, ele já deu a resposta. Se a função é referencial, gente, o foco é na informação. Então, é informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Resposta, letra B. E nós terminamos mais uma aula, mas eu não posso terminar esta aula sem antes pedir para você dar o seu like, deixar os seus comentários, se inscrever no nosso canal e seguir a Sala do Saber nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!